pessoal, a gente vai voltando aqui, né? Respeitando aqui os nossos horários do nosso congresso, né? Do nosso simpósio aqui. A gente vai começar agora a nossa segunda mesa do dia, né? Que é a mesa, né? Que fala aí sobre a formação de professores, né? Então, intitulada Desafios e Oportunidades na Formação de Professores de PLE, né? Análise das necessidades formativas dos professores de PLE, incluindo práticas de ensino, desenvolvimento profissional contínuo e certificações, né? Eu queria dar as boas-vindas aí às duas, né, conversantes, né? Lembrando que a gente vai ter aqui uma conversa, como nós tivemos aí na nossa primeira mesa. A gente estava um pouquinho ansioso, né? Porque era a primeira mesa, para a gente saber se esse formato funcionaria, se dava certo. Eu acho que todo mundo conseguiu contribuir, todo mundo conseguiu falar. Foi uma mesa muito interessante, mas eu queria dar as boas-vindas aí e agradecer em nome aqui da CULT, né, a presença, né, da Suzana Florice e da Daniele Peck, que vão aí finalizar essa nossa manhã falando sobre formação de professores. Então, antes de, né, de abrir o microfone e dar as boas-vindas, eu vou apresentá-las para aqueles que ainda não as conhecem, né? Então, começando pela Suzana Florice, especialista em assuntos relacionados ao ensino de português como língua estrangeira, segunda língua, língua de herança, coautora de diversos materiais para o ensino de PLE, ex-editora, ex-diretora da editora da Câmara do Brasil do Livro, com passagens pela comissão do Prêmio Jabuti, responsável durante 4 anos pela Comissão do Livro Digital e idealizadora da Comissão para a Promoção de Conteúdo em Língua Portuguesa, proprietária da Torre de Babel Idiomas e Culturas, membro do comitê organizador da Frente Cultural da Língua Portuguesa, voluntária do Comitê de Inserção de Refugiados e Imigrantes do Grupo Mulheres do Brasil. Todo esse currículo, aí eu dou as boas-vindas aí à professora Suzana Florice. Suzana, muito obrigado pela sua presença no nosso simpósio, por estar aí, né, ajudando, colaborando com essa área de PLE que você vem colaborando sempre aí com a gente, né? Obrigada, Fernando. Na verdade, são 40 anos de história. Alguns de vocês me acompanham nesse período, talvez não 40 anos, mas enfim, alguns, como alguns que reconheço aqui. Obrigada pelo convite. É a primeira vez que eu participo de uma mesa ou de algo parecido com a Daniele. Bem-vinda, Daniele. Daniela está em Portugal, pelo que entendo, então vamos aí compartilhar as nossas experiências. Mas obrigada e obrigada a todos que estão presentes aí. Gostei muito do formato, não assisti a primeira, não estava presente na primeira mesa, mas acho que é bem interessante a gente evitar de vez em quando esses formatos mais tradicionais de apresentação de material, de seminários, etc. Bate-papo, eu acho que acrescenta bastante, e aqui abro uma exceção dos altos dos meus 70 anos, eu digo que trabalhar aos sábados, apresentar aos sábados é uma exceção e estou aqui graças à simpatia do convite do Fernando. Obrigado, Suzana. A gente sabe, né, que aos sábados aí é o descanso, né? Mas obrigado por estar aqui, abrilhantando aqui o nosso simpósio. Você já apresentou, falou um pouquinho da Dani, vou chamar de Dani, minha colega aí também, aqui, né, na CUT, na Forte. Então, vou fazer a apresentação. Daniele Peck é mestra
em estudos linguísticos pela Universidade Federal de São Paulo, jornalista, professora de português como língua estrangeira e também como língua de acolhimento, formadora de professores de línguas adicionais, produtora de materiais didáticos e fundadora do Papo de Profs, que ela vai falar um pouquinho aí para vocês, assim como a Suzana vai falar também da Torre de Babel, dos cursos, né? O Papo de Profs é uma rede que conecta professores de idiomas e oferece trilhas formativas nas áreas de metodologia e ensino online, professora na pós-graduação em ensino de PLE aqui na Faculdade Forte, cofundadora da Portuguese for You, plataforma de recursos didáticos digitais para o ensino de PLE, projeto que faz parte do programa Startup Visa Portugal. Então, Dani, seja bem-vinda aí também a essa nossa mesa. Obrigado por você estar aqui. Sabemos que você está num fuso diferente do nosso, então sei que para você já é uma boa tarde, né? Exatamente. Então, bom dia, boa tarde, boa noite, porque eu sei que aqui tem gente do mundo todo. Algumas pessoas que compartilharam ali ideias no chat na mesa passada são pessoas que conheço. Tem gente aqui de Hong Kong, pessoas que estão na Europa, pessoas que estão aí no próprio Brasil, obviamente. Então, quero agradecer demais, pelo convite. A Forte, e também dizer que para mim assim é uma honra muito grande dividir uma mesa com a Suzana, porque Suzana, com todo respeito, o que ela tem de carreira eu não tenho de idade, não é dentro do PLE. Então, inclusive fui aluna de alguns cursos da própria Torre de Babel, que no momento que eu comecei a me envolver com o PLE, porque eu caí de paraquedas nesse mundo, eu estudei para ser professora de língua alemã, né, assim, na Universidade de São Paulo. E a Torre de Babel era uma das únicas fontes de cursos de extensão que a gente tinha naquele momento. Então, isso é muito valoroso e a tua trajetória, ela é admirável, assim. Parabéns e obrigada por ter aberto essa sessão e estar aqui conosco hoje, viu? Obrigada, gente. Bom, pessoal, né? Agora, dadas todas essas nossas apresentações aí, né? Eu vou começar com aquela nossa introdução, né? Instigando, eu até conversei com a Suzana, a gente conversou durante essa semana, né, sobre o formato, e daí são algumas provocações que a gente vai trazer, né, aqui para vocês, né, falando exatamente dessa área de PLE, né? Então, introduzindo, né, essas questões aqui, né, a gente pode dizer que o ensino de português como língua estrangeira, também chamado, né, que a gente chama de PLA, mas a gente tem outras nomenclaturas, PLA, PFOL, então, né, são nomenclaturas diferentes, tem se expandido nos últimos anos, impulsionado pelo interesse crescente no idioma e pelo papel do Brasil no cenário global. No entanto, a formação de professores de PLE ainda enfrenta desafios consideráveis, ao mesmo tempo em que oferece oportunidades para inovação e desenvolvimento profissional, né? E daí a gente vai falar um pouquinho sobre essas oportunidades aí. Mas, Suzana, queria começar com aquela nossa provocação que a gente falou sobre essa crescente do PLE, que a gente falou, será que é uma crescente mesmo? Né? Eu sei que tem muitas pessoas que não são exatamente da área do PLE ou que estão começando na área de PLE, e daí eu acho que eles podem ter essa oportunidade dessa nossa discussão aqui sobre essa evolução do PLE. Daniela, Fernando e eu estávamos conversando essa semana um pouco sobre esse início, né, essa apresentaçãozinha do universo de PLE, e eu discordei do texto. Eu discordo um pouco do texto pelo seguinte: nesses 40 anos, como eu falei, que existe a Torre de Babel, e a Daniela, obrigada pelas suas palavras gentis, Daniela.
nós vivemos um roller coaster, né? Nós vivemos uma montanha-russa. Realmente a gente acompanha a economia do Brasil e a economia do mundo. Então, sim, tem a ver o interesse pelo Brasil com as questões econômicas, mas neste momento a gente não deve, não pode e não deve. Eu trabalho, Torre de Babel basicamente trabalha com o mundo dos negócios, né? Talvez alguns de vocês saibam disso. Nós trabalhamos muito mais com empresas multinacionais, transacionais, que estão no Brasil ou fora do Brasil e precisam da língua portuguesa. Então, trabalhamos com executivos, enfim, pessoas ligadas ao mundo dos negócios. E o que eu tenho absoluta certeza é que hoje o Brasil é atraente, mas não atraente na forma que a gente imagina que seja um grande poço de negócios. Não. Neste momento, o mundo está. 2025 vai ser um ano extremamente difícil para o mundo todo. Algumas empresas já começaram a formar seus comitês de crise. O que que é um comitê de crise? É um comitê que vai enfrentar o que a gente não pode exatamente prever que vai acontecer com tanta loucura que está acontecendo no mundo. Eu costumo dizer que quando chegam para mim, tudo bem? Automaticamente a gente responde tudo bem. Mas se a gente parar para pensar, se a gente responder tudo bem, nós não temos a menor consciência de mundo, porque o mundo não está bem, o mundo está mal em todos os sentidos, guerras. Não precisamos entrar em nenhum detalhe que todo mundo acompanha a mídia e sabe, e vive na pele. Eu trabalho com refugiados e imigrantes, trabalho voluntário total da Torre de Babel, vocês alguns sabem disso. Então a gente acompanha bem o que está acontecendo no mundo. Então, o que acontece? Vocês podem pensar, mas são tantas as oportunidades. No momento em crise, é muito difícil que uma empresa venha para o Brasil investir dinheiro a menos que seja outros interesses, e alguns países têm, em negócios novos ou fomentar seus negócios. Tem sim vindo capital estrangeiro, mas porque os juros bancários estão altos. Então, nós temos uma situação de que, na verdade, é uma especulação. Não é investimento numa produção de fato. E isso se reflete imediatamente, Daniele pode ter uma opinião diferente, mas eu acho que não, se reflete diretamente no meu público. Esta semana eu tive uma reunião com o nosso maior cliente e eles foram muito claros. Suzana Torre de Babel, nós estamos apertando o cinto ao máximo. Mesmo alunos que fazem aula individual agora vão precisar fazer aula em dupla, para diminuir os custos. Então, aqui a realidade é essa. Por outro lado, por outro lado, nós temos o nosso soft power, que está bombando. Então, o que eu digo é, Fernanda Torres, com Ainda Estou Aqui, chapéu. O que isto fez para o soft power do Brasil, com a simpatia dela, com o fato de ela falar muito bem inglês, com todas as entrevistas que teve, isso vem ao encontro do que talvez a gente não tenha aproveitado tanto com a Copa do Mundo e com as Olimpíadas. Grandes oportunidades para o Brasil que nós, de uma certa forma, desperdiçamos. Eu costumo dizer que uma Copa do Mundo na Rússia é rara a pessoa que vai para a Rússia para a Copa do Mundo e quer aprender russo. Uma Copa do Mundo no Brasil, Olimpíadas no Brasil, o que se vendeu de bandana, de short, as havaianas, então nem se fala. Então, a gente tem que pensar um pouco mais com os pés no chão. Há interesse pelo Brasil? Especulação. Não é tanto interesse em investir na produtividade. Então, aí precisamos pensar direitinho. né? E daí, né, com, vamos dizer, né, essa ideia aqui, né, eu acho muito interessante, Suzana, você falar isso, porque eu me lembro, eu não vou lembrar o ano, mas alguns anos atrás, vocês lembram era a novela, eu acho que era Salve Jorge, a novela que se passava, tinha uma época que se passava na Turquia, né? E eu me lembro que naquela época eu trabalhava numa escola de ensino de PLE que a gente recebeu uma enxurrada de turcos vindo, que eles estavam vindo para cá para aprender português, porque o número de turistas brasileiros lá no Gran Bazar, em Istambul, cresceu por causa da novela. E daí eles vinham passar, tipo, como 2, 3 semanas, um mês,
para fazer aulas de português para conseguir se comunicar aí, eh, né, e chamar esses turistas brasileiros. Mas concordo com você, né, Suzana? Eu também compartilhei com você essa questão, né? Essa escola que eu trabalhava, e infelizmente essa escola ela já não existe mais, era uma escola só de PLE, mas com essa questão, então, como a gente ainda, né, a área do PLE ela ainda está muito ligada, né, às questões econômicas, políticas, né? Então, de fazer o Brasil essa vitrine. Dani, você gostaria de comentar aí essa nossa provocação aí para essa parte, né, do PLE, como que você sente, porque você também está aí, né, nessa área, nessa frente? Muito rapidamente, porque eu concordo, especialmente no mundo corporativo, o Brasil já foi muito mais a crista da onda no período ali, gente, sem posições políticas nem nada disso, mas do primeiro governo Lula, por exemplo, o Brasil houve um boom de procura de cursos de PLE, e a Suzana acho que pode dizer melhor do que eu, que aquela época, acho que desse passado mais recente, foi o melhor momento ali para o PLE, né? Então, o que eu acho é que a gente pode também olhar para as sazonalidades. Por exemplo, este ano no Brasil a gente vai ter a Conferência Climática lá em Belém do Pará, a COP, acho que é novembro. E aí, possivelmente, essa demanda também já está surgindo aí. Ela é uma demanda pontual? Sim, é verdade, mas ela é uma demanda que alguém vai ter que atender, né? Então, acho que acompanhar esses calendários de sazonalidade e pensar no Brasil também sempre como esse destino turístico que muita gente tem vontade de conhecer. Então, talvez assim, os cursos de curta duração para viagem, pensando em oportunidades que pessoas podem aproveitar, porque não é o tipo de curso que eu dou. Eu também estou muito mais assim dando aula para altos executivos do que qualquer outra coisa na minha vida, dos poucos alunos que eu ainda tenho. Mas pensar mesmo assim, quando são as férias desses europeus, digamos, né? Então, quanto tempo antes eu tenho que oferecer esse tipo de curso, a sazonalidade do CELP-Brás e coisas assim. Estou pensando um pouco mais na realidade de professores que atendem diferentes públicos, assim, né? E tentar encaixar essas coisas. Assim, alguém aqui estava pensando na COP, por exemplo, como uma possível demanda, né? E falar um pouquinho também do lugar onde eu estou. A Suzana me disse, e vocês também ouviram aqui que eu estou num projeto do Startup Visa Portugal. Portugal é um lugar que tem recebido um fluxo migratório crescente há muitos anos. Inclusive, existe um problema instaurado aqui, todas as pessoas sabem disso, habitacional, e inclusive de ensino de línguas, porque Portugal tem política pública para ensino de português para os estrangeiros que aqui chegam. Tem um programa que a gente pode até discutir o termo, mas existe um programa chamado Portugal Acolhe, que agora tem outro nome, mas nasceu como Portugal Acolhe, e professores são pagos para dar essas aulas de português como língua de acolhimento. Existe todo um ecossistema que funciona em Portugal e que no Brasil não existe porque a gente não tem política linguística, né? Sendo muito honesta, né? Sem incentivo governamental fica um pouco complicado da gente conseguir realizar determinadas coisas. Então, para o pessoal que está em Portugal, porque eu sei que tem gente que está em diversos lugares do mundo, Portugal acabou de desenhar uma nova política para o ensino de língua de portuguesa para estrangeiros, porque essa é uma problemática que não afeta só pessoas que chegam para o mercado de trabalho, mas sim as crianças que estão indo para as escolas e ficam para trás, e às vezes são até diagnosticadas com problemas cognitivos porque não sabem o português, quando línguas distantes, né? Portugal está recebendo, por exemplo, muitos paquistaneses, sabe? Pessoas de línguas bastante distantes. E a formação de professores, falando aí de oportunidades, né? Ela não tem acompanhado essa demanda que é crescente em Portugal. Acho que mais ou menos todo mundo aqui sabe que esse fluxo migratório tem acontecido e crescendo a cada ano, né? Então eu vejo essas Sim, oportunidades, assim. Muito bem lembrada, exatamente, muito não? bem lembrado a COP, Daniele, muito bem lembrado também sobre o turismo, né? Claro que a gente vai focar mais no que a gente conhece, né? No que a gente trabalha. Só uma observação, Fernando, se você me permite, tem uma no chat, a Noêmia Freitas coloca que na China a procura tem crescido muito. Sim, a China, claro,
com provavelmente seus propósitos no mundo todo, né? Não só no Brasil, mas também nos países de língua portuguesa da África. Enfim, mas provavelmente a China não é só o português que está crescendo muito. Eu imagino que é um país que se prepara e está numa posição e se prepara para galgar outras posições, outras línguas também devem estar crescendo muito, né? Sempre a gente tem essa questão que a Daniela levantou muito bem também, da questão de ajuda governamental. O Instituto Camões, eu tive uma reunião aí em Lisboa com a ex-presidente do Instituto Camões, é uma coisa, eles quase imploram para o Brasil ajudar o trabalho que o Camões faz. Antigamente a gente tinha a ideia de ter um Instituto Machado de Assis, que não vingou, mas vingou o Guimarães, né? Instituto Guimarães Rosa, né? Com o Itamaraty. Mas eu cansei de ir para Brasília e chega no Departamento de Promoção da Língua Portuguesa, cansei não, só fui 2 vezes porque cansei de ir mesmo. Então, você vai para o Departamento de Promoção da Língua Portuguesa do Itamaraty, e as 2 vezes que eu cheguei lá, a primeira vez super animada, a pessoa que estava no cargo também, a chefia super animada, lá, você vai na segunda vez, mudou a chefia. E começa tudo de novo. Aí você fala, não, não tenho tempo para começar tudo de novo, então vamos continuar com a iniciativa privada, né, Daniele? Porque essa coisa política cansa, né? Não a política, como a Daniele fala, não é esse o ponto a ser discutido, mas a organização do Departamento de Promoção da Língua Portuguesa, essa coisa governamental que, infelizmente, tem essa rotatividade imensa. Então, Daniele, bem levantado isso de Belém do Pará. Ótima oportunidade aí, Dani. Também não tinha, sabe, quando não tinha nem pensado nessa questão aí, né? Oportunidades aí, por isso eu digo, ó, sigam aí Suzana na Torre de Babel, sigam a Dani no Papo de Profs aí, né? Que as oportunidades estão aí. Mas assim, dando aqui Fernanda, uma só mais uma sequência. coisa só uma coisa Claro! que eu queria falar, já aproveitando essa mesma linha, e depois eu paro até você continuar, é o seguinte: eu iniciei essa semana, me deu um estalo, me deu vontade de fazer isso, um projeto que se chama Somos Muitos. É um projeto que vai e lancei, e hoje eu tenho 32 pessoas para serem entrevistadas. Vão ser entrevistas individuais com professores pelo mundo. Por que que eu lancei esse projeto? A cada 15 dias eu vou fazer essas entrevistas gratuitas, obviamente, porque justamente para a gente ter, para os que estão entrando, eu vi aqui no chat também que tem uma pessoa que está começando na Argentina, as pessoas entrantes que saibam como as pessoas chegam em Montreal, Quebec para dar aula, na Austrália, como que se chega. Então, a ideia é, somos muitos e podemos falar, porque a Daniele sabe, existe mercado para todo mundo, não precisa ninguém ficar guardando segredo, tem que batalhar e conseguir o mercado, né? Então, tem esse projeto, inscrevam-se gratuitamente, somos muitos. Me acompanhem aí pelo Face, sei lá, e quem quiser ser entrevistado também vale a pena, para falar do seu trabalho e para conhecer as oportunidades que existem pelo mundo no universo de PLI. Olha aí, pessoal, né? Professora Suzana, aí a gente estava falando com mais de 40 anos de experiência, né, desenvolvendo esse projeto, convidando a gente para participar. Eu já quero colocar meu nome lá na lista para ser entrevistado aí por ela, falar um pouquinho da minha experiência, né? Mas realmente, né, é muito interessante essa questão, né, da promoção do português. Eu até brinquei. A Fernanda Torres foi praticamente uma ação de política linguística aí que não foi nem arquitetada pelo governo aí, né? Mas enfim, né? Deu muito certo, né? Tudo o que o filme trouxe, mas acho que na figura dela mesmo, né, da Fernanda Torres, aí, né, extremamente carismática, que de certa forma, né, lembra muito, claro, sem a gente querer criar estereótipos aí, né, mas essa questão do brasileiro, né, dessa nossa abertura, dessa nossa improvisação, e de que ela tem um bom inglês, mas ela não tenta, de certa forma, fazer nenhum sotaque, aí, né? E a gente tem tantas outras aí que a gente brinca, ferramentas de ação de política linguística, poderia citar a própria Anitta, né? Levando aí, né, o funk brasileiro para o mundo, entre tantas outras ações aí. Mas, Suzana, Dani, voltando aqui, né, para aquela nossa organização,
né, que a gente tinha conversado um pouco, a gente tinha falado um pouco sobre essa ideia de metodologias de ensino e abordagens didáticas, né? Ah, existe aquela metodologia perfeita, né? Que funciona, né? E eu acho que muitos de vocês, tipo, eu já escutei muitas vezes, eu fiz a escola X, aquelas escolas de língua super conhecidas que a gente tem aí, e para mim, eu aprendi inglês, seja a língua, perfeitamente. Ao mesmo tempo que vai ter gente que vai dizer: nossa, eu odiei as aulas, eu não aprendi absolutamente nada. Queria perguntar para vocês, né, na experiência aí de vocês, sobre desafios mais comuns ao implementar uma determinada abordagem numa aula de PLE, especialmente vocês que trabalham aí com o mundo dos negócios, se vocês têm uma abordagem, se vocês acham que essa abordagem ela não é uma abordagem específica, se ela muda, se ela não muda, se depende do perfil do aluno. O que vocês teriam para compartilhar aí com a gente sobre essa questão das metodologias e abordagens? Vou deixar a Daniela falar, porque eu já falei muito. Eu ia deixar a Suzana falar porque ela tem 40 anos na minha frente. Mas vamos lá. Então, eu gostei da pergunta porque a metodologia perfeita me faz perguntar para você: é uma metodologia perfeita para quem e em qual contexto, né? Porque assim, a gente não pode pensar em metodologia desassociada de que público é esse. Né? Eu sempre falo para os professores que fazem as formações no Papo que, por exemplo, fazer uma análise de necessidades desses estudantes antes mesmo, obviamente antes, né, dos cursos começarem, vai te dar vai te dar uma radiografia, né, do que esse estudante está buscando e fazer um teste de nivelamento e uma conversa para entender também as necessidades, obviamente, vai te mostrar qual caminho seguir. Agora, eu acho que na questão da metodologia, a gente tem que dar alguns passinhos atrás porque acho que a gente precisa estudar metodologia, a gente precisa conhecer as metodologias para poder fazer as nossas escolhas conscientes e para a gente também entregar o que a gente está vendendo. Porque, por exemplo, ah, muita gente diz assim: nossa, eu trabalho com abordagem intercultural e nananã. Só que quando você vai olhar para o curso, que aquele professor está entregando, e, gente, sempre na boa intenção. Eu acredito que o professor que se diz intercultural, mas acaba não fazendo um trabalho intercultural, ele não está enganando ninguém. Ele tem lacuna formativa, ponto. Entende? Não é por aí, né? Não estou aqui para criticar o modo de trabalho de ninguém. Estou só aqui para alertar que a gente pode entender, por exemplo, língua como sistema, língua como comunicação, língua como interculturalidade. E que visão de cultura é essa que você tem? Já falo sobre isso. Língua como interação social e uma série de coisas. E quando você sabe o que cada uma dessas abordagens diz a respeito do que é língua, você faz as suas escolhas sobre o material didático e sobre forma de avaliar esses estudantes. E isso vai mudar conforme a sua escolha. E eu não acho que isso tenha que ser fixo também, no sentido assim, não, eu só trabalho com communicative approach. Jamais vou fazer outras coisas. Quando você se apropria e ganha autonomia para fazer essas escolhas, o que você acaba fazendo, na verdade, é um grande pós-método. Você circula, né, transita por todas essas abordagens possíveis, porque assim, mesmo dentro de um curso super intercultural, letramento crítico e uma série de coisas inseridas ali, você vai ter que dar uns exercícios de preencher lacuna para os seus alunos, pelo menos como lição de casa, porque a repetição é importante, né? Então, pensando aqui, né, eu acho que a gente precisa se posicionar entendendo o que é língua para a gente. Língua é sistema, língua é comunicação, língua é interculturalidade e a visão de cultura também influencia. A gente tem um texto ótimo de 2007, já está antigo, mas da Terezinha Marra, que é lá da Unicamp, que ela fala sobre visões de cultura. E ela divide em três grandes categorias. A primeira delas é uma cultura que aparece nos seus livros didáticos ou no seu curso, que é assimilacionista, que simplesmente ignora a cultura do outro e só vai ensinar sobre a cultura do país de recepção ali da língua que você está aprendendo. A outra é aquela que trabalha, sim, a cultura
de ida e de volta, digamos assim, mas só na superficialidade e na comparação, comemorando as grandes datas ali, pensando no Brasil, sei lá, carnaval, festa junina, não sei o quê, mas não entra em questões que são questões chaves da terceira visão, que é a qual eu me afilio ali, que é assim, é a interculturalidade crítica, né? A gente trabalha cultura no ponto de vista de que a cultura ela gera conflitos entre os diferentes falantes de diferentes culturas. Não existe interculturalidade sem conflito. Só no mundo artificial de alguns livros didáticos que desconsideram a vida que se vive, digamos assim, né? Então, a partir desse momento, quando eu penso assim, nossa, a gente comentou na mesa passada aqui no chat, os europeus, muita gente acha os europeus grosseiros e não sei o quê. Cara, isso não está em um monte de livro didático, mas está no dia a dia do alto executivo, que precisa conseguir confiança da equipe, já que ele é uma alta liderança, e não consegue porque ele não entende essas sutilezas, porque não está em lugar nenhum. E é responsabilidade nossa falar sobre isso. Pensando no PLAC, a inserção desses alunos no mercado de trabalho, que, via de regra, vão se inserir completamente fora das suas áreas de formação. Por que isso acontece? Mesmo falando português, hein? Porque tem aquela coisa, eu não falo português. Não, não, os alunos avançados de placa, o Fernando não vai me deixar mentir, nem a Suzana, porque estamos os três inseridos aqui nesse contexto. Esses alunos têm uma dificuldade enorme, porque existe uma série de barreiras para isso. Então, assim, de acordo com o meu público, que divisão de língua eu vou adotar, inclusive no PLAC, por exemplo, a questão de ser plurilíngue, multinível, se você conseguir operacionalizar todas essas coisas, né? Porque existem alguns desafios no sentido assim, primeiro a gente reconhece quais são as diferentes abordagens. Depois a gente se apropria. Agora, passar para o ponto da operacionalização já é uma coisa extremamente é, avançada, sabe assim? Porque é que nem um estudante que está aprendendo a falar. Ele ouve, reconhece o som e quando ele vai produzir, mesmo sabendo, os hispano-falantes falando ó, gente, eles têm uma extrema dificuldade de pronunciar ó, né? Mesmo já tendo visto várias vezes. Então, acho que tem um pouco isso também, espaços de formação que permitam a prática desses professores, porque às vezes a gente tem muito input, 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 mas na hora do output de produção de materiais ou das próprias aulas, a gente patina bastante nessa operacionalização. Eu acho que vai por aí. Concordo, Daniele, e Lembrando, eu tinha anotado aqui, porque eu não sabia se você ia mencionar, mas voltando ao meu título aí embaixo, né, na verdade, Projeto de Ensino de Português a Refugiados e Imigrantes, essa questão da empregabilidade, né, é muito importante para a nossa vertente como o trabalho voluntário, por exemplo. Já no caso do trabalho da Torre de Babel, eu vou até dar um exemplo do que eu acho que reflete um pouquinho, mostra um pouquinho do que a Daniela estava falando. No nosso livro Bem-vindo, numa das primeiras edições, a gente está na 11ª edição agora, né? Numa das primeiras, inclusive só contribuindo com a mesa anterior, que eu não participei, mas a capa da 11ª edição do Bem-vindo foi produzida pela inteligência artificial e é bem o que acontece hoje em dia. A gente produziu pela inteligência artificial, mas o estúdio de design adaptou o que a inteligência artificial trouxe. Porque há que se tomar muito cuidado com as informações que vêm da inteligência artificial também, né? Vai evoluir, mas nesse momento a gente tem que filtrar bem. Mas enfim, isso é uma contribuição para a questão da mesa anterior. Mas um exemplo que eu quero dar é o seguinte: havia um exercício no livro, né, nem sei se na 11ª edição ficou, que é o seguinte. Então, imagine ser um estagiário, mais ou menos assim, um estagiário de uma empresa X que trabalha de dia, estuda à noite. Esse exercício a ser feito, especialmente com o público japonês, não dava certo. E a gente não conseguia, era muito simples o exercício. Bom, primeiro que imaginar para certas culturas já é bastante diferente, né? Exercício de imaginar, porque são mais pé no chão ali, né? E no que Daniele falou também, só um parêntese sobre as dificuldades de cada. Quando a gente fez o Bem-vindo, a gente fez 3 cadernos de exercícios, e o Fernando sabe disso, não foi acho que sabe, não foi por níveis, a gente fez pela dificuldade que os asiáticos têm, que os orientais têm, que os latinos têm. E a Daniele colocou bem, existem alguns exercícios de preencher espaços, aqueles drills, né, aqueles exercícios bem
justamente porque isso é necessário, a repetição é necessária, não precisa imaginar muito. Vai ali, põe o verbo no presente, no perfeito, no imperfeito, enfim, exercícios bem estruturais, né? Mas, enfim, e aí a gente não conseguia entender. E um belo dia a gente entendeu, porque para o nosso público, especificamente do Japão, é muito difícil entender que você trabalhe de dia, estude à noite, né? Não existe essa realidade. Pelo menos não existia essa realidade, né? Então não era o problema do enunciado, não era o problema do exercício em si, era o problema da cultura, da realidade. Então, quando a gente divulga os cursos da Torre de Babel, a gente sempre fala isso, né, nas empresas. A gente ensina a língua, mas a gente, como eu comecei durante as privatizações lá atrás, quando começaram a vir as empresas multinacionais, muitas vezes a empresa não dava certo, não era por causa do português, era porque queriam trazer a sua cultura para o Brasil, e não funciona, como não funciona para nenhum outro país. Então, você tem que trazer, você tem que se adaptar. Agora mesmo aqui, nós tivemos um aluno que chegou a 40 minutos atrasados, por quê? Houve uma despedida numa empresa japonesa ontem, e você já sabe o que é isso, 2 horas da manhã, 3 horas da manhã, eles ainda estavam na função. Isso é cultural, né? Tem coisas, e normalmente, infelizmente, nessas funções se toma muito álcool. Então, é cultural também, né? Mas você não pode, de repente, obrigar que o seu funcionário brasileiro te acompanhe em certas funções que não pertencem muito à nossa cultura. Não que a gente não tome as nossas biritas, mas eu digo assim, normalmente a gente vai para casa, a gente vai com os amigos, a gente tem a turma do futebol, a turma do tênis, a turma, né? Então, assim, essa questão cultural extremamente importante também. E eu ia trazer exatamente esse tópico de discussão, né? Da discussão dessa questão de trabalhar cultura, de eu, pelo menos, né, Fernando, como professor de PLE, eu não vejo a possibilidade da gente separar a cultura da língua. Eu vou ensinar uma língua sem ensinar a cultura da língua. E eu falo isso pelas experiências aí, duas experiências. Eu também, Suzana, tinha um aluno japonês e eu até brincava com ele. Ei, você está ficando muito brasileiro, porque ele tinha uma cultura de atraso muito grande. A aula começava às 9 horas e ele chegava sempre entre 9h45 e 10 horas. Eu falava para ele, atraso, sei lá, 5, 10, 15 minutos, vai, mas assim, 45 minutos, 1 hora. E um dia, assim, né, eu ficava lá sentado esperando, de repente, ele chegou, sentou, né? Ele sempre estava correndo e eu falei para ele, boa noite, brincando, né? E ele, bom dia. E não, eu falei boa noite e eu tentei explicar. E ele, mas é dia, não é noite. E eu tentando explicar para ele que eu estava brincando, que isso era uma brincadeira, né? Ele já tinha até um nível linguístico bem alto, assim, né? E ele não entendeu por quê. Por exemplo, para os orientais, essa questão da ironia, eles têm uma certa dificuldade, muitas vezes, aí de entender. Assim, gente, como eu tive uma experiência, eu fui leitor, eu fui professor de português numa universidade chinesa, e eu nunca vou esquecer o meu primeiro dia de aula. Chega o Fernando, lá, jovem, muito acostumado com a cultura brasileira na universidade. Eu cheguei no meio do verão, na China, tipo, era um calor de mais de 40 graus. Era uma cidade totalmente industrial. Eles eram a capital nacional do amianto, sabe? Então era uma poluição gigante. Chega o Fernando no primeiro dia de aula de camiseta, bermuda e tênis. E começa a aula pegando a chamada e eu sento na mesa do professor para fazer a chamada. E eu me lembro dos alunos olharem com uma cara assim, tipo, o que você está fazendo? Você está sentando na mesa, você tá de bermuda. E os alunos não me viam como professor. Porque eles diziam, um professor, ele não senta na mesa, um professor, ele tá de gravata, né? E daí, por um momento, eu pensei, bom, eu vou precisar me adaptar para o modelo chinês. Mas eu peguei e disse assim, não, gente, a gente está na aula de PLE, então eles vão entender um pouquinho como que é essa cultura aqui no Brasil. Mas eu queria
puxar esse gancho, né? Que a gente falou sobre essa questão de cultura, enfim, sobre essa questão da metodologia, porque eu sei tanto que Suzana como Dani vêm da área de PLE, e de repente vocês entram nessa área do ensino de português para migrantes e refugiados. Eu também, eu faço, vamos dizer, ali no ano de 2014, foi a minha primeira experiência, a minha formação foi toda PLE, e de repente a gente entra nessa área. E eu percebo que essa abordagem que a gente tinha do PLE, se a gente tentasse replicar essa abordagem para o ensino para imigrantes e refugiados, não dava nada certo. Eu via colegas tentando e não dava certo. Eu queria perguntar para vocês como que foi essa questão da experiência, da abordagem, da metodologia. Vocês sentiram que tiveram que mudar? Como que foi aí para você? Vou lá, Daniele. Posso ir? Tá. Então é o seguinte, há muito tempo eu queria fazer um trabalho voluntário que espelhasse o trabalho da Torre de Babel. Exatamente o que a gente faz. Hoje, 90%, 95% das nossas aulas são online, finalmente são online. Finalmente, porque quem mora em São Paulo dá uma aula aqui, dá outra não sei aonde, né? Mas enfim, eu queria espelhar. Então, mas eu queria fazer isso com voluntários. Então, eu procurei bastante e eu sei que para a gente, e a Daniela também, que para a gente ter uma estrutura bem organizada, porque aprender uma língua demora. O que eu sempre falo é não dá para colocar um chip na cabeça, certo? Demora e depende muito do esforço dos dois, né? Do professor, da organização e do aluno. Eu precisava de um lugar estruturado onde eu pudesse adaptar o nosso trabalho. E eu achei no Grupo Mulheres do Brasil, da Luísa Trajano, de mais 39 outras fundadoras, uma estrutura organizacional que eu achava e eu acho que poderia contribuir com o nosso trabalho e fiz uma parceria da Torre de Babel com o Grupo Mulheres do Brasil no Comitê do Núcleo São Paulo de Inserção de Refugiados e Imigrantes. Hoje o projeto se chama Idioma que Soma. Depois eu posso explicar por quê, mas eu gosto muito. Foi estudado esse nome por um estúdio de marcas que se chama Iaras Pro Bono, nos deram esse presente. Então, se chama Idioma que Soma. Eu não queria, para não misturar as coisas, porque, again, de novo, com 40 anos de experiência, a gente não quer de jeito nenhum, a gente já tem essa experiência, não queria misturar a questão dos profissionais da Torre de Babel com o voluntariado. Então, eu procurei pessoas, e Maria Lúcia Carboni, coordenadora da Torre, também ajudou, voluntários. Então, hoje nós temos, resumindo, 54 voluntários, homens e mulheres, que vão de arquitetos a médicos, a dentistas, a engenheiros, que, a- que nós capacitamos para ensinar português a este público. São pessoas que poderiam trabalhar na Torre de Babel? Provavelmente não. Na Torre de Babel, nós sempre temos profissionais que vêm da área de humanas, que já têm uma noção melhor da questão, mesmo que não seja, obviamente, de português para estrangeiros, a gente capacita, mas nós capacitamos esse público todo para ensinar. Então, hoje, todas as aulas são online, 2 vezes por semana, individuais de 1 hora. É um luxo que esses refugiados imigrantes recebem, né? Só que a gente espelha a Torre de Babel, mas adapta. E adapta conforme o público que chega. De novo, é o que acontece com o mundo. Então, venezuelanos, um monte, depois bolivianos, afegãos, um monte, agora não tem mais praticamente, porque faziam do Brasil uma passagem para ir para os Estados Unidos e agora tudo mudou, né? Então a gente adapta, mas é bem isso. Qual é o escopo? Empregabilidade. Então a gente tem que trabalhar para que eles são completamente transparentes quando são empregados, normalmente, como também muitas funções brasileiros são transparentes. Você vai ao shopping, vai ao banheiro do shopping, né? Tem lá uma pessoa limpando. Quantas vezes a gente olha para aquela pessoa e fala, obrigada, bom dia, boa tarde, na praia, limpando a praia, os garis. Quantas vezes a gente fala, o seu trabalho é importante, obrigada por deixar a praia limpa. Imagine quando são pessoas que não falam a nossa língua. Então, o nosso escopo é dar a empregabilidade e a dignidade. Eu já recebi pós-doc
na área de engenharia agrônoma que não falava português, e nós não conseguimos reter no Brasil, porque foi para um consulado americano e imediatamente já está na Califórnia trabalhando, né? Pós-doc, ele fez engenharia agrônoma no Afeganistão, ele fez mestrado na Índia e doutorado no Japão, imagina, né? Então, a gente às vezes não sabe reter esse público, esses profissionais no Brasil, porque a questão de revalidar os certificados, diplomas, aqui também é outra história. Mas, enfim, então, para o trabalho com refugiados e imigrantes, a gente faz uma adaptação constante, constante. E é muito importante a gente manter um foco. Qual é o nosso trabalho? Ensinar português. Não é uma consulta médica, não é pagar transporte, não é oftalmo, não é. Então, nesse universo de trabalhar com esse público carente, a gente tem que manter uma linha muito rígida. Eu gostei aqui que a Daniela colocou que tem que colocar no contrato essa questão de atraso com o pessoal de business, né? O pessoal corporativo, né? Eu gostei muito da sua ideia. Mas com esse outro público do qual eu estou falando, nós estamos falando, a gente tem que ter uma mão tão firme para que os voluntários, que o brasileiro é de coração imenso, para que os voluntários não comecem a comprar roupa, a comprar material escolar para os filhos. Não, qual é o teu trabalho? Ensinar português. E aqui são dois públicos, os voluntários e os alunos. Mas é um trabalho, eu queria fazer isso. Para alguns de vocês sabem que eu nasci na Itália, então, eu me naturalizei brasileira depois de adulta, né? E eu devo muito ao Brasil. Devo pela pessoa que eu sou, pelo que eu aprendi com o Brasil, pelo que eu amo o Brasil e pelo que eu faço pelo Brasil há tantos anos, né? Então, eu queria retribuir ao Brasil o que eu ganhei. Então, por isso que a gente faz esse trabalho voluntário e Vocês acreditam que tem gente que me pergunta assim, qual é a remuneração? Trabalho voluntário, mas a remuneração é imensa. Então, só para vocês agregarem aí as possibilidades de trabalho que nós temos. Eu já escutei, Suzana, né? Eu trabalhei durante alguns anos numa ONG aqui em Florianópolis, chamada Círculos de Hospitalidade, e a gente tinha capacitação sempre de professores, a gente fazia uma capacitação por ano. Acho que até estou reconhecendo alguns nomes, né, aqui que participaram dessa capacitação comigo. E no final, às vezes a gente escutava assim, tá, Fernando, mas quanto que eu vou ganhar? E eu disse assim, faz de novo a capacitação. Você não entendeu exatamente a ideia aqui, né? É voluntário, né, gente? E a minha motivação, falo por minha motivação pessoal. Graduação, mestrado, doutorado, todos em universidades públicas. Eu acho que é uma forma da gente estar devolvendo um pouco de todo esse investimento que foi feito na gente, e é o que eu sempre falo. Eu faço parte de uma elite aí, né, para essa área da educação, porque pensar quantas pessoas tiveram acesso a uma graduação, a um mestrado, a um doutorado, mestrado e doutorado com bolsa, quando a gente pega a população brasileira. São poucas essas pessoas. Então, de certa forma, é uma forma da gente voltar. E eu fiquei muito feliz que nesse projeto que a gente teve, a gente conseguia remunerar os nossos professores de plaque. Então, os nossos professores de plaque recebiam um valor por hora aula dada, que era bem acima do mercado. Então, de certa forma, foi uma conquista aí que a gente teve. Mas, Dani, queria que você também contasse um pouquinho dessa sua experiência e se você pudesse até falar sobre essa parte de formação mesmo. Como que se deu essa sua formação quando você foi? Eu sei que você teve um ótimo orientador aí que trabalha aí, né, nessa área, né? Mas a gente sabe muito ainda que o ensino de português para imigrantes e refugiados, ele ainda, a gente diz, ele é um bebê ainda, né? Tem pouca pesquisa, eu até defendo muito essa ideia. A gente vai ter amanhã uma mesa às 9 horas da manhã, que vai falar especificamente sobre isso.
em que eu defendo essa ideia que a gente precisa institucionalizar, a gente precisa ter professores nas universidades, concursos, não só para o PLE, mas também para o português como língua de acolhimento aí. Mas queria perguntar para você como que foi esse seu processo de formação aí como professora para migrantes e refugiados? Então, foi de trás para frente, né? Primeiro eu fui para a sala de aula de plaque, e aí depois eu fui para pesquisa. Então, cronologicamente, lá em 2017/18, eu, com essa proposta de também devolver para a sociedade todos os frutos que eu colhia lá no Papo de Profs, e poxa, fui aluna de uma universidade pública, a Universidade de São Paulo, de letras, uma série de coisas. Fui procurar uma instituição em São Paulo, que era uma organização não governamental, né? E que tinha, sim, assistência a migrantes em diversas áreas. Apoio jurídico, apoio psicológico e uma série de coisas que englobavam ali os serviços, e as aulas de português era uma dessas frentes. Inclusive, eles ajudavam os falantes de diferentes idiomas, muito mais naquela época haitianos, né? Eu acho que você deve ter pegado a mesma leva, assim, porque a gente vai tendo ondas, né? E formavam essas pessoas, algumas delas, como professores de língua mesmo, e ofereciam cursos de francês, cursos de árabe, para que esses migrantes conseguissem se reinserir já num outro mercado, porque não necessariamente eram suas áreas de formação, mas existia esse trabalho de contrapartida, assim. Havia uma dinâmica muito interessante instaurada ali, pessoas verdadeiramente engajadas com o acolhimento de fato desse público, né? Porque só ensinar português para alguém que chega numa migração de crise é um pouco, né? E aí, como a gente, mais uma vez, a gente não tem política linguística, com exceção da cidade de São Paulo, que tem o programa Portas Abertas, que tem que ser, sim, mencionado e reconhecido como uma política pioneira, mas que também tem seus problemas ali, e na minha dissertação tem um monte de coisas, se você quiser saber mais sobre essa problemática, porque, né, enfim, mas foi assim que eu cheguei. E lá nessa instituição era muito interessante, porque era tudo presencial, a gente está falando de pré-pandemia, né, 2018, e, e acho sim que o que eles faziam é um trabalho que precisa ser feito dentro do PLAC. Os alunos recebiam vale transporte sim para chegar nas aulas. Os alunos recebiam alimentação sim para chegar nas aulas, porque a gente, aliás, dentro da instituição, a gente tinha uma mesa linda de madeira num jardim incrível, que tinha um abacateiro, que tinha que tomar cuidado para não levar abacate na cabeça. Mas assim, esses alunos, algumas vezes, eram alunos em situação de rua. A gente tinha que garantir que esses estudantes iam estar minimamente prontos para ter uma aula, no sentido assim, cara, ele está alimentado, ele tem como chegar aqui, porque eu não sei a sua experiência no círculo de hospitalidade, e aí estamos falando mais de aula presencial, né? Não estou excluindo a Suzana, mas é uma realidade um pouco distinta do online, que é assim, cara, se eu não dou esse vale transporte, eu tenho uma evasão enorme de alunos que não vão ter condições de pagar esse trem. Porque, por exemplo, eram alunos que moravam, sei lá, em Carapicuíba, em vários outros lugares super afastados de São Paulo, que às vezes era um ônibus, um metrô e um trem, um metrô e um trem, assim, eles demoravam mais para chegar na aula do que para ter a aula em si. Era 1 hora e meia de aula e eles demoravam 2 horas para chegar, entende? Então, eu acho que quando a gente olha para o contexto do acolhimento, a gente se depara com um contexto muito específico e que, se a gente quer praticar acolhimento de fato, a gente tem que entender que as necessidades desse público vai muito além da língua portuguesa e da apropriação da cultura e uma série de coisas. Inclusive, a gente colocar dentro da sala de aula todos os recursos linguísticos possíveis, deixar que esses alunos falem outras línguas, porque na introdução da minha dissertação eu falo, para mim dava assim um tilt na cabeça que na hora da socialização ali, que aliás é outro item importante, porque às vezes essas pessoas estão sozinhas, perderam todos os familiares, na hora do lanche ali, todo mundo falava no idioma que queria, todo mundo translinguava, né, para ser assim técnica, existe esse termo translinguagem, né? E aí chegava dentro da sala de aula, eu via alguns colegas que não tinham formação específica, porque eu fui a professora privilegiada, entre aspas, que tudo bem, não sabia muito de plaque, mas sabia de ensino de português como língua estrangeira. E isso me tornava assim um pouco diferente naquele lugar.
quando eu assistia a aula de colegas, eu via essa proibição, assim, não, agora é português, vamos falar português, com um material super apostilado, que também, assim, foi feito numa super boa vontade, mas só tinha língua como sistema, assim, sabe? Uma série de coisas que, cara, não conversa, assim, que lugar que tá errado? É o lanche ou é a sala de aula, né? Nesse sentido de por que que você está excluindo um monte de saber, um monte de língua e um monte de coisa que pode acontecer dentro daquela sala de aula, inclusive os alunos que sabem mais do português, mas são falantes de árabe, por exemplo, ajudarem os outros falantes de árabe que chegaram com zero de português, porque as turmas são multiníveis. Mais uma vez, assim, que bom que a Suzana pode dar aulas particulares para o pessoal do projeto dela, mas o PLAC, na realidade do PLAC, a gente tem, na verdade, turmas, às vezes, a gente tem separação por nível, boa parte das vezes, e mesmo dentro dos níveis, as turmas são tão heterogêneas, porque são um monte de línguas maternas diferentes, fora as questões culturais também, assim, mulher vai ter aula com homem, do tipo, pode levar o bebê, porque essa família não tem onde deixar, daí vem 2, 3 carrinhos de bebê para a sala de aula, entende? Você vai dizer que não? O que é acolher de verdade, né? Então, acho que esse é um ponto. E uma outra coisa que eu queria ressaltar, assim, é dizer que eu acho que o PLAC tem que ser remunerado. Assim, o PLAC tem que sair do lugar da assistência por ONGs, trabalho voluntário e não sei o quê. Acho que, claro, os voluntários podem continuar participando do PLAC e tal, mas o PLAC precisa ocupar o seu lugar. Tem a questão da devolução para a sociedade, concordo, Fernando, com tudo isso. Mas a gente precisa, sim, ter política pública no Brasil, política linguística que contemple a oferta dessas aulas via governo, via escolas, como é feito em Portugal, por exemplo. Não estou falando nenhum absurdo. Mas como é que se faz isso? Vários países têm, chamam de língua de integração, de outras coisas, mas existe. A Alemanha tem, o Canadá tem, um monte de lugar tem, então referência não falta, inclusive para Portugal, se quiserem ler os documentos, né? Na prática, a teoria é sempre outra, mas as políticas existem. E aí sim, a formação de professor, o PLAC estar disponível como disciplina, ainda que, sei lá, minimamente optativa, para que a gente tenha professores formados que aprendam a lidar com esse contexto, que eu acho que do português é dos mais complexos. A herança também acho um contexto complexo, mas o PLAC é um contexto super complexo e que merece sim uma ótima remuneração, porque dá um trabalho enorme ser professor de PLAC e a gente acaba esbarrando nessas outras demandas que emergem em sala de aula e que acho um pouco difícil a gente não olhar para elas e não enxergar ali naquela outra pessoa um ser humano que está precisando de diversas ajudas de outra natureza, né? Então, acho que é um pouco por aí e fico muito feliz de poder ser, sim, remunerada como professora que ensina PLAC dentro de uma universidade, assim, para alunos de pós-graduação. Eu acho que isso é um grande passo e eu agradeço muitíssimo por terem me dado essa oportunidade, que poderia muito bem também estar com o Fernando, não é? Eu só queria Obrigado, Dani. acrescentar uma coisa sobre essa questão do ensino, do nosso trabalho, do nosso projeto, algumas coisas, na verdade. Uma é que as aulas são à distância, mas nós, embora o nosso escopo seja o ensino de português, né, nós recebemos muitas doações. As pessoas sabem do projeto e doam roupa, doam livros, doam absolutamente de tudo. Inclusive, recebemos recentemente do Rotary de São Paulo, via ex-faculdade Rio Branco, 37 computadores para serem doados para os nossos. Então, eu entendo e eu concordo com essa questão do pagamento, mas enquanto isso não acontece, a gente tem que. E isso é uma coisa. Outra coisa que pode ser controversa, e não gostaria de discutir isso, é só eu não uso o termo língua de acolhimento, eu uso língua adicional. Eu acho que nós não ensinamos uma língua se não for por acolhimento. Eu não ensino uma língua para fazer a guerra. Então, eu não concordo com esse termo, plaque, é uma coisa minha, não concordo, nunca concordei, para mim é língua adicional, segunda língua, o que for. Então, essa é outra coisa. E a terceira coisa é que, às vezes, as pessoas que não são necessariamente professoras, como é o nosso caso, né, engenheiros, etc, 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 às vezes vêm com tanta boa vontade e faz tão bem para esse público também. Nós temos muitos aposentados conosco, que mudaram a vida completamente, porque acordam de manhã, tem que preparar a aula,
tem todo um trabalho, então eu acho que tem esse pulo. Mas eu concordo, eu acho que deveriam ser remuneradas. Durante a pandemia, nós chegamos a atender crianças e adolescentes, porque eu entendi que não é o nosso escopo, como vocês sabem, mas eu entendi que uma professora de uma escola pública ou privada abriu o computador que nunca deu aula à distância, mas tinha que dar aula à distância para brasileiros, e tinha naquela sala um boliviano, dois, três, quatro, cinco venezuelanos e aquelas crianças. A professora não podia fazer nada. Já era difícil dar aula para os brasileiros no computador, que dirá para essas crianças. Então, nessa época, nós aceitamos trabalhar também com crianças e adolescentes. E, por último, o público que chega para a gente é indicado por ONGs parceiras nossas, tá? Por quê? Casa Venezuela, Centro do Imigrante, Projeto Refúgio, Estou Refugiado, enfim. Por quê? Por quê? Porque existe de tudo. E o que acontece nesse existe de tudo? Existe tráfico humano, tráfico de crianças, tráfico de órgãos. Então, nós precisamos de um filtro. Fazer aula conosco só pessoas que estão no Brasil legalmente e pretendem ficar no Brasil, que não foi o caso de muitos afegãos, por exemplo. Vão ficar no Brasil, precisam do português. Então, isso é um cuidado que a gente tem que tomar imenso. E sobre essa coisa bárbara que a Daniele colocou, de as pessoas conversarem durante o café, durante o lanche, etc., o que acontece? A gente tem um clube de conversação, onde a gente se reúne com um tema recente. Essa semana passada falamos sobre, esta semana, sobre HPV, por exemplo, sobre câncer infantil, pediátrico. Então, nós temos um clube de conversação para que eles se conheçam. De vez em quando nós fazemos saídas para quem não conhece, está em São Paulo. O Museu do Imigrante está em obras agora, mas o Museu do Imigrante é uma obrigação, é maravilhoso. Levamos alguns dos nossos alunos lá. Fazemos o Clube da Entrevista, entrevistamos cada um dos nossos alunos e são todos convidados para esses clubes. Então, a gente tenta, Clube da Leitura para aumentar o vocabulário, né? Então, existe essa outra tentativa, Daniele, já que nosso curso não é presencial, né? Então, só para acrescentar um pouquinho a nossa experiência aí. Muito legal. Vocês veem como eu falei, as nossas mesas vão se cruzando aí, né? A gente vai ter amanhã, às 9 horas da manhã, né? Essa mesa que vai falar, né, com as professores, com as professoras Rosane e Giselda, que elas vão falar aí sobre essa experiência. E tá todo mundo convidado para participar amanhã. Eu sei que é domingo, 9 horas da manhã, né? Mas tá todo mundo convidado a continuar participando aí amanhã do nosso simpósio, né? E também queria comentar com vocês, puxando essa questão de formação de professores, também falando um pouco sobre a minha experiência. Eu venho de uma realidade em que eu passei, quando eu era pequeno, pelo português como língua de herança. Eu tenho uma mãe brasileira, mas um pai estrangeiro, e eu morei até os meus 21 anos fora. E foi a minha mãe que ensinou português para mim. Minha mãe não era professora, não era pedagoga. Gente, ela era contadora da área dos números. E foi ela que ensinou português. Estudei, vim para o Brasil, e daí foi onde eu entrei nessa área aí de PLE, e foi mais ou menos como a Dani falou, a formação meio que foi ao inverso. Primeiro a gente cai na sala de aula, e depois, muitas vezes, a gente vai aí em busca dessa teoria. E daí, Suzana, Dani, eu queria trazer, perguntar, falar um pouquinho ainda sobre esses desafios, porque vocês sabem muito bem todos esses desafios que a gente tem, né, nessa área de formação de professores. Eu queria começar perguntando sobre essa questão de essa padronização, ou até mesmo essa falta de padronização na formação inicial aí, né? Como que vocês veem isso? Vocês acham que o cenário está melhorando, que a formação dos professores ela já está melhorando, ou vocês acham que a gente ainda tem muito trabalho aí pela frente, né? Falando, a gente pode falar aí mais a respeito da área de PLE, né? Também podemos falar do PLAC, mas queria que vocês falassem. Talvez, Dani, você pode para começar. Acho que a Suzana está colocando os fones dela, se você quiser começar.
Uau, né? Eu acho que a gente raramente tem formação inicial voltada para o ensino de português como língua estrangeira, ou português do Brasil como segunda língua, né? Até onde eu sabia, esse dado pode estar ultrapassado, mas só existiam quatro universidades no Brasil Uhum, que oferecem o exato. português, não é isso? Então, assim, Uhum, exato. que tamanho tem o Brasil e quantas universidades existem naquele país? Porque eu não estou aqui, né? Estou em Portugal. Mas, assim, então, a gente realmente. Por que não é coincidência que eu, você e acho que mais da metade desse público que nos ouve começou na prática? Porque não existe. Agora acho que até dá, mas não existia ninguém quando eu entrei em letras lá em 2006 que pensaria assim: ai, olha, eu quero ter uma carreira como professora de português como língua estrangeira. E até hoje, eu não sei se acontece com vocês, mas quando eu conto para as pessoas a minha profissão, algumas pessoas falam assim: nossa, isso existe? Assim, nossa, existe português como língua estrangeira. Eu não sei se Suzana, Fernando já ouviram isso em algum momento das suas vidas, mas as pessoas não concebem, sequer concebem. E por quê? Porque realmente elas não são estimuladas a se tornarem professores de português como língua estrangeira. Num país do tamanho do Brasil, você ter quatro graduações que oferecem essa habilitação pedir para as pessoas não fazerem mesmo isso, né? Eu acho vergonhoso, acho mesmo, assim, sabe? A gente não ter essa oferta e nem essa opção disponível. Então, eu acho que não tem padronização na formação inicial, porque não tem formação inicial específica, tirando esses quatro ilhas de excelência, né? E é o FMG, o Unicamp, você colocou aqui já, desculpa, o FBA e o NILA, eu ia falar agora, né? Quais são, mas afinal, quais são? São essas, né? E que possivelmente todas só oferecem cursos presenciais. Então, assim, se você quiser Uhum, mesmo isso, você vai se mudar para Bahia, que não é nada mal, você vai se mudar para Brasília, né? Ou para Campinas, enfim, e vai ter que construir ali toda a sua vida pensando que o seu sonho de vida profissional é ser um professor de PLE. Eu acho custoso, sabe? Porque disciplinas optativas na Universidade de São Paulo, que é de onde eu venho, não tinha nenhuma. Eu não sei se agora tem porque eu estou falando de muitos anos atrás, né? Quase 20. Mas assim, não tinha. 2006, por aí, não tinha. Então, nem que eu quisesse, né? Eu estudei língua alemã, minha habilitação foi alemão. E aí a gente tinha algumas disciplinas, mas eu acho que no geral, e fica aqui a minha crítica, né? Os cursos de letras, eles se focam muito em literatura ou tradução, ou na linguística pura, e eu sou da aplicada, e eu quero aqui deixar o meu protesto, que a gente quase não tem disciplina de linguística aplicada, e pouco no ensino das línguas como línguas estrangeiras, né? Então, assim, você está fadado a ser uma pessoa da literatura, e por isso que a gente chega na sala de aula e não sabe o que fazer. Não tem disciplina sobre isso, assim. Se você não faz licenciatura, pior ainda, né? Assim, porque você não passou em momento nenhum, não teve contato algum com isso. Você estudou tradução, literatura e várias coisas que, desculpa, não vão te ajudar no seu dia a dia de sala de aula. São conteúdos relevantes, claro, ninguém está questionando isso, mas assim, o que eu estou questionando é essa ausência quase que completa dessa opção. Então, assim, eu acho que a formação inicial ela praticamente não existe, né? E a universidade também, pensando nisso, né, em termos de metodologia e tal, é a etapa de ensino que menos inova, né? É o lugar que onde você vai para escutar uma palestra de 1 hora e meia, 2 horas nas disciplinas que você está tendo ali. Raros são os lugares, sei lá, acho que uma ilha de excelência é o Instituto Singularidades, que pensa metodologia ativa na universidade, ali nos cursos acadêmicos que eles têm e tal, mas isso não é uma realidade do ensino superior, né? Então, eu acho que a gente tem muitos problemas, assim, e acho que nós aqui todos somos bravos, pessoas que resistem a um contexto que é completamente desfavorável para a gente exercer a nossa profissão, assim, que acaba sendo aprendida na prática. E aí depois você vai para a teoria, busca pós-graduação, lê um monte de artigo, vai ver pesquisa nessas quatro universidades principalmente, mas não só. A própria Unifesp também agora, com o Alan como orientador, tem alguém do português como língua adicional que orienta bons trabalhos, e não só no PLAC, mas na língua de herança também, enfim, no guarda-chuva do português como língua adicional. E ele tem uma mísera optativa que ele oferece na graduação sobre esse tema. Eu queria puxar um pouquinho Interessante. para o que a Daniele Pode falar, falou um Suzana. pouquinho antes. Daniele, por que que o nosso projeto hoje se chama Idioma que Soma?
Porque um dos nossos grandes chapéus, o guarda-chuvas, na verdade, é o combate à violência contra a mulher. Eu digo nosso, do Grupo Mulheres do Brasil, né? E nós sabemos muito bem que muitas mulheres que saem do Brasil de diversas formas, em diversos países, e no Brasil também, mas em vários países, sofrem violência, né? Então, às vezes, você tem aquela jovem que passeia pela praia do Rio, ou de qualquer lugar que seja, Recife, Fortaleza, se encanta com um estrangeiro qualquer que seja, de qualquer nacionalidade, namoram, casam, se apaixona, casa, vai morar naquele país, normalmente em um lugar bem pequenininho, e o príncipe encantado muitas vezes não era o príncipe encantado. Nós sabemos disso, não é nenhuma novidade. Então, idioma que soma quer dizer o seguinte: o ensino da língua local, multiplicar o que nós fazemos aqui na língua local do país onde o Grupo Mulheres do Brasil tem núcleos. Vamos imaginar que seja na Alemanha. Então, tem um núcleo lá na Alemanha, tem as brasileiras que não falam alemão, e não falam alemão, de repente não falam inglês, estão passando por momentos difíceis e não tem como pular a janela para procurar ajuda porque não fala nenhuma outra língua, né? Então, esse idioma que soma é no sentido de multiplicar esse trabalho, dando aula de português, de idioma local para os brasileiros que estão fora, tá? O que que eu acrescento, Daniele? Sim, existem países, a Suécia, além dos países que a Daniela já falou, a Itália, a Suécia, é, assim, fora os que ela já falou, me ocorrem esses que têm políticas públicas muito fortes de ensino da língua local a seus imigrantes e refugiados. Só para acrescentar um pouquinho ao que a Daniela está falando e explicar por que é que se chama, neste momento, Idioma que Soma, o projeto. Muito bem, né, pessoal? Então, a gente percebe aí, né, esses gaps, né? Então, falando, então, se a gente tirar essas quatro universidades que oferecem, né? Claro que a gente sabe que outras universidades são universidades, vamos dizer, bastante fortes nesse sentido, né? Do ensino de português para estrangeiros, para migrantes e refugiados, né? Eu falo da minha perspectiva, né? Na Universidade Federal de Santa Catarina, a gente tem ainda uma problemática um pouco maior aqui, porque a gente tem o letras português vernáculas, então é português, língua materna, e as línguas estrangeiras, elas são separadas. Ou seja, você não sai com uma dupla titulação, você não sai português e inglês, você sai somente com inglês, né? E daí isso já se torna aí um problema, a gente pode dizer. Muitos dos cursos de letras são no período da tarde. E daí, o que a gente faz, né? A gente sabe a realidade do estudante brasileiro, que é trabalhar e estudar ao mesmo tempo. E daí eu tenho uma graduação no meio da tarde. Aí. E a disciplina, eu me lembro que foi ofertada, a última oferta que a gente teve foi em 2010, né? Então a gente está falando aí 15 anos, né? Era uma disciplina, eu me lembro de ter feito ensino de português, ensino e aprendizagem de português como língua estrangeira, que era de uma professora que estava trabalhando com PLE, né? Mas, de novo, era uma optativa para todos os cursos, aberta. E acho que foi legal essa disciplina ser aberta, porque pessoas de vários cursos vieram aí, né? Mas, de novo, o PLE não está institucionalizado aí na universidade. Por isso que acaba acontecendo essa formação que a gente fala do contrário. Primeiro a gente cai na sala de aula e depois a gente vai aí, né? E a gente tem que admirar que o brasileiro, tipo, o pesquisador brasileiro, quem quer fazer pesquisa nesse país é porque realmente quer muito fazer pesquisa, porque a gente sabe que a realidade de ser um pesquisador é uma realidade, né, muito complexa aí, né? Mas trazendo, Suzana, Daniele, mais um desafio aqui, queria comentar com vocês sobre, por exemplo, essa dificuldade no acesso, né, tanto a recursos como materiais didáticos especializados que a gente tem aí.
A gente sabe que hoje a gente já tem aí, né, materiais. A gente tem aqui a Suzana, que, né, fez o bem-vindo. Eu, quando entrei nessa área, ó, eu até brinco, o meu bem-vindo, ele chega a estar surrado, as páginas estavam caindo de tanto que a gente utilizou. A gente vai ter uma mesa amanhã com as professoras Thelma e Vera, que são as autoras do Muito Prazer também. A gente vai falar sobre elaboração de material didático, mas eu queria que vocês falassem um pouquinho o que vocês acham desse panorama, né? Tanto dos recursos de materiais didáticos aí nessa área, né? Eu sei que a gente não pode comparar aí com o inglês, porque a gente sabe, né, que o inglês tem essas inúmeras possibilidades, mas o que vocês têm a dizer aí sobre essa questão? Eu vou na frente, Daniele, por questão de idade. Quando a gente. De onde vem o bem-vindo, né? É até interessante um pouquinho da história. Quando eu comecei com essa questão de português para estrangeiros, foi por uma necessidade. Como eu falei, na época das privatizações, olha lá o Edson mostrando a história. É, então, eu tinha como um grande cliente de inglês, na verdade, que era uma empresa japonesa, onde nesta empresa especificamente nós chegamos a ter no topo 525 alunos dentro da empresa, 25 professores tempo integral, né? As aulas eram de dia, né? Fazia parte do treinamento dessas pessoas. Essa empresa comprou uma empresa no Brasil e veio trazer a sua tecnologia. Então, nós ensinávamos inglês, espanhol, por causa do Mercosul, né? Começo do Mercosul, japonês, porque os brasileiros iriam ao Japão, muito mais cultura japonesa no trabalho do que a língua japonesa, que é tão difícil, né? Queriam para o Japão para conhecer mais da tecnologia sendo trazida para o Brasil na área de telefonia, né? E tínhamos os japoneses que precisavam aprender português. E o material que havia no mercado, sem fazer nomes, praticamente inexistente, praticamente, era um material muito velho. Era em preto e branco, e nós dávamos aulas de inglês com os materiais que você sabe, Macmillan, Cambridge, Oxford, Longman, o que for, né? Quatro cores. Espanhol tinha coisas mais ou menos, agora tem muito mais, né? Mas lá atrás, 30 anos atrás, isso. E eu não podia usar o material de português que tinha no mercado, porque era um material comparativamente, visualmente, muito pobre, digamos assim, né? Porque ninguém investia nessa área. E como eu era uma grande cliente da distribuidora desses materiais, eu falei com o dono e falei, eu preciso fazer um livro de português para estrangeiros que seja um livro. E aí, resumidamente, fizemos o Bem-vindo. Hoje, o Bem-vindo, na 11ª edição, conta com 219 mil cópias comercializadas, só do livro do aluno, só do livro do aluno. Então, só para mostrar, existe mercado, existe material. Hoje é um paraíso. Você tem um monte de materiais, né? Você tem o samba, você tem um monte de coisa, né? E tem a 11ª edição do Bem-vindo, que a gente colocou no livro, colocamos QR codes que levam a um produto digital interativo. Então, a gente tentou também acompanhar os tempos, assim como a Daniele faz muitas coisas acompanhando os tempos. Eu não quero que depois o professor diga: nossa, o mercado está. O trem está vindo. Vejam bem, que o trem está vindo. Ninguém está avisando que o negócio de idiomas vai ficar difícil. A Apple já vai lançar lá o tradutor das orelhinhas, né? Então, o trem está vindo. Depois não vão dizer que vão ficar sem emprego. Então, temos que acompanhar os tempos. Agora, uma coisa que eu queria acrescentar, porque eu tinha anotado que eu sempre gosto de falar sobre isso, quando se fala sobre o nosso mercado, é o seguinte: nós temos muitos entrantes aqui, ou seja, pessoas que estão entrando no mercado agora precisam se valorizar. Me desculpe se está um pouco fora do contexto, mas eu quero que vocês entendam que o professor que cobra, ou a empresa que cobra, 23, paga R$ 23 por hora, não faz nenhum favor ao nosso mercado. Eu vi isso no LinkedIn, não estou inventando. Ontem fui tomar um sorvete, uma bola de sorvete, R$ 25. Então, se valorizem. Quem está entrando agora, se valorize. Ai, mas eu preciso. Se valorize, porque você, lá na frente, com essa valorização, você vai ficar muito bem. Tem mercado,
altos e baixos, mas se valorize, se especialize. E quanto à academia, aos cursos que estão sendo oferecidos, pensem na prática. É a mesma coisa que eu falava, talvez, com o Fernando sobre o CELP-Brás, né? O CELP-Brás, fantástico para quem é PEC e PLE, etc. Mas para quem, como nós, trabalhamos, por exemplo, com refugiados que querem fazer o CELP-Brás para uma cidadania, existem outras formas, mas para conseguir a cidadania, ele não serve. Então, a gente precisa que a academia, que o governo, etc., todos os responsáveis nos chamem, nós que temos essa prática, para discutir isso. Mas o mais importante aqui é a questão da valorização. Não deem aula por R$ 30, R$ 40, R$ 50, não. Ah, mas eu estou começando. Não, porque nunca vão sair disso. Então, se valorizem e valorizem o mercado. Isso é muito importante. Eu tenho certeza que a Daniela e o Fernando concordam comigo. Voluntariado é uma coisa, o nosso trabalho é outra, e façam favor aos seus pares, ou seja, seus pares são prejudicados porque vocês, estou generalizando, tem gente que cobra R$ 40, R$ 50 a hora. Isso não existe. E não aceitem isso, na minha opinião. Muito bem. Fala poderosa aqui, né? E compartilho, reitero aqui, faço minhas as palavras da Suzana. Aqui tenho certeza que a Dani também concorda, né? Com essa ideia de que, né? É o que eu sempre falo, né? Eu sempre, toda semana eu recebo. Fernando, tô indo para fora. Quero ganhar um dinheirinho lá enquanto eu estou fazendo o meu intercâmbio. Será que você pode me indicar um livrinho para eu dar umas aulas de português? Ou o que que eu faço? Eu digo assim: você não faz nada, você não dá aula, você vai se formar. Se você quer ser um professor de português para estrangeiros, você vai atrás de uma formação, enfim, né? E daí eu sempre, né? Daí você fala assim: ah, não, mas é só uma aulinha, só para ganhar dinheiro. Eu falei assim. É a mesma coisa, tipo, você vai fazer uma cirurgia com alguém que não é médico, e ele, mas você está sendo muito extremo. Eu, não estou sendo extremo. Por que que você vai fazer aula com alguém que não tem a formação aí para isso, né? Então, isso é algo que eu levo para a vida. Tipo, eu não negocio nenhum tipo de serviço. Se uma pessoa diz assim, eu faço um serviço e esse serviço custa X reais, eu não vou ficar, mas tem uma pessoa que faz por menos. Mas será que você não pode fazer? Não, gente, ela deu aquele valor, né? Esse é o valor dela. Se eu não posso pagar esse valor, eu vou ter que talvez procurar um outro profissional, vou ter que guardar mais dinheiro, vou ter que fazer mais alguma coisa, mas eu detesto, não faço esse tipo de negociação. Você não Não. negocia dente com dentista, né? Você não chega no Exato, dentista e fala, me dá um desconto nesse dente. É, exato, é. exato, né? E aí, só para complementar, então, eu acho que essa demanda, ela é também uma demanda formativa dos professores, né? A gente nem sonhava em ter que fazer isso, mas dentro do papo a gente abriu uma área de empreendedorismo lá em 2021, justamente porque as professoras viam que o papo prosperava e queriam saber como é que a gente estava fazendo aquilo. Porque no começo a gente recebeu alguma resistência do tipo comentários no nosso Instagram, nossa, que curso caro, umas coisas assim, né? Olha, tá caro, então não faça, né? Do tipo, pelo amor de Deus, eu não vou baixar meu preço porque você está achando meu curso caro, né? Você acha? Coisas desse tipo. Então, a gente precisa sim conseguir, claro, eu acho, mostrar o valor do nosso trabalho, mostrar para os nossos alunos também, pessoas que às vezes tenham ali alguma objeção de preço, mas com respeito, né? Não esse tipo, ai, que caro, que a gente tem todo um trabalho pré-aula de planejamento, pós-aula de correção, subida de materiais nos ambientes assíncronos e uma série de coisas de coisas que são trabalhos invisíveis aos olhos dos nossos alunos e eles não são obrigados a saber quais são todas as nossas atribuições enquanto professores. Então, eu acho que a gente tem também esse papel de contar para eles o que envolve ser professor. Porque eu também não sei o que envolve ser um engenheiro civil. Tipo, entende? Eu não sei. Ele teria que me contar, assim, ou um arquiteto, né? Que são profissionais que as pessoas dizem que cobra caro, mas peraí, o que faz um arquiteto de verdade, né? Por isso que ele cobra caro e uma série de coisas que no nosso meio não é diferente. E aí aprender sim, Suzana tem uma escola, né? Não vai me deixar mentir, a ter processo de vendas, fazer prospecção, fazer o teu marketing, fazer uma série de coisas que o papo faz,
né? E que as pessoas viram a gente fazendo e que pedem para a gente ensinar. E a gente tem imersão sobre carreira, a gente tem mentoria de negócios para professores e uma série de coisas que, mais uma vez, não estava no nosso roadmap naquele momento, mas que foi uma necessidade que apareceu e que a gente resolveu atender. Porque é um conteúdo muito necessário, porque às vezes você é um ótimo professor, mas aceita ganhar os tais dos 20, 30 reais, porque também outra coisa que a gente não pode negar é que existe todo um contexto que fala para os professores a todo momento que professor ganha mal mesmo. Num país onde a educação não é valorizada, a gente falou aqui, não tem política disso, não tem política daquilo, não sei o quê, você acredita que você não merece mais do que aquilo. Porque existe um ambiente, e, gente, ambiência é uma coisa que a gente sabe o poder que isso tem. E não é assim um ambiente uma vez, são anos e anos, né? Você ouvindo essas mesmas coisas. Então tem um trabalho gigantesco aí de mostrar para esses professores que dá para fazer de outro jeito. E aí, enfim, cobrar muito mais. Outra coisa que é necessário fazer, pesquisar os mercados onde vocês estão atuando. Não dá para vocês se cobrarem, tipo, 100 reais no mercado que ganha em euro. 100 reais já é super baixo em qualquer lugar. Mas, assim, 20 euros para um mercado Alemanha, Áustria, Suíça, né, que nem euro ganha, é franco suíço e vale muito mais que euro. Assim, esse tipo de conhecimento, que, mais uma vez, Suzana também tem uma escola, ela faz esse tipo de pesquisa, ela tem que entender que preço se cobra em diferentes contextos. Vocês que estão com PLS vão atender estrangeiros. Boa parte deles não vai estar no Brasil. Quanto se cobra por esse tipo de serviço nesses lugares? Se você não tem essa informação, você vai praticar errado de partida e você vai se submeter a um monte de escola, inclusive. Eu sei que a da Suzana não faz assim, mas que realmente cobra um valor super alto, condizente com aquele mercado, e não te paga 10% do que ela está recebendo. Claro que ela não pode te pagar metade, nem nada disso, porque o negócio tem que se manter em pé e saudável e tem uma série de custos que talvez vocês nem imaginem. Mas também existe um equilíbrio que precisaria ser feito ali, né? Então, não aceitem escolas que cobram em euro dos alunos e te pagam 30 reais. Sabe quanto é 30 reais em euro? Vocês querem que eu conte para vocês ou não? São 5 euros. É mais fácil não fazer nada, eu acho. É, Dani. Mais fácil ficar em casa mesmo, ficar estudando, se formando, né? Enfim, fazendo outras coisas Queria aí. dar um número, Fernando, se você me permite. Alguns de vocês Claro. conheceram o maior erro editorial meu, que é o Panorama Brasil. O melhor livro que nós fizemos se chama Panorama Brasil, mas foi um erro editorial, eu posso explicar por quê. Eu fui na cola do Bem-vindo. O editor o dono da editora que publicou o Bem-vindo disse: Vamos fazer 10.000 cópias. Eu falei: Não, pelo amor de Deus. Em 1999, não faça não que eu não durmo, porque o dinheiro era dele, mas, né, somos conscientes. Vendeu em 6 meses. Então, aí eu vi que tinha uma porta aberta. Aí eu fui na cola desses 10.000 vendidos em 6 meses e fiz o panorama e fez 10.000 cópias. Só que o panorama é avançado. E no Brasil, quem chega no avançado, estrangeiro que chega no avançado, não quer mais estudar, já está bom para o que ele precisa, que ele não vai ficar no Brasil, normalmente, o meu público, né? Ele fica no tempo que ele precisa, 2 anos mais dois, depois volta para o seu país, normalmente. E fora do Brasil é muito difícil você chegar nesse nível avançado. Mas, enfim, o melhor livro nosso. Aquele livro, só, Daniele, para a gente colocar isso também, que você trabalha com isso também de materiais, aquele livro custou um apartamento, um bom apartamento. Porque é muito caro fazer um material bom. É muito caro trabalhar com uma empresa de design boa, como nós trabalhamos com a companhia de desenho. É muito caro um estúdio de gravação. É muito caro desenvolver um material digital interativo. Tudo isso, Fernando, está embutido. A Daniela falou muito bem. Eu tenho um escritório, estou no escritório. Eu já começo um mês negativa. O escritório é meu, mas seria aluguel, né? Condomínio, tenho as coordenadoras que se pagam muito bem porque são muito boas, e assim vai, entendeu? Então é importante, Fernando, esse espaço, essa janela para fazer isso, porque é importante que as pessoas saibam e se valorizem cada vez mais, como a Daniela, sabe, cobram em euros e querem pagar uma miséria. Aqui teve um testemunho agora que é chocante aqui. Cobra US$ 2.000 para os alunos e paga 5,5 dólares para os professores do Brasil que aceitam. Gente, não façam isso. Acabam com a nossa classe. Eu quero ver um engenheiro fazer um projeto por um valor ridículo. Faz, faz. Um arquiteto, como a Daniela falou,
Faz, e não tem que fazer mesmo. A gente estuda muito, se prepara. Quem que não prepara a aula? Hein? Quanto tempo para preparar uma boa aula, gente? É o que eu sempre comento, Suzana. Quando você vai de noite, olha de madrugada, tem um apartamento com uma luz acesa, pode contar que a probabilidade de ser um professor preparando aula, corrigindo coisas, vai ser muito grande aí, né? Mas a gente já vai se encaminhando aqui. Eu vou deixar a Dani vai contribuir aqui com a parte do material didático, né? Lembrando que a gente comentou a respeito, né, do CELP-Brás, mais um cruzamento que a gente vai ter. Amanhã, a nossa última mesa vai falar sobre provas de proficiência. Vai trazer a professora Andrea Moroni, né? Ela está lá na Espanha, ela vai falar sobre o contexto do CELP-Brás. Nós também teremos a professora Sara Lopes, que vai falar sobre provas de proficiência de Portugal. E estarei eu mediando, que eu falarei sobre o CELP-Brás para o contexto da imigração, sobre essa possibilidade aí de se criar um CELP-Brás para contextos migratórios, que isso é algo que, assim, está muito atrasado. E também amanhã vão ter umas novidades, umas fofocas sobre o CELP-Brás, que eu não vou falar hoje, que eu vou deixar para vocês participarem da mesa de amanhã. E amanhã também a gente vai ter na mesa de elaboração de material didático também, todos que participaram vão receber um cupom para aqueles que desejarem aí adquirir o bem-vindo. Mas, Dani, para a gente começar a encerrar aqui a nossa mesa, queria deixar aqui o seu microfone aberto para você falar sobre materiais didáticos, então. Sim, é que eu acabei pegando ali a carona para falar de carreira, que eu acho tão importante quanto, né? E não respondi a pergunta sobre materiais didáticos. Bom, vou voltar lá atrás, quando na escola de idiomas onde eu trabalhava como professora de alemão, surgiu uma demanda de dois alunos, dois italianos que queriam português para estrangeiros. Todo mundo ali era professor de inglês, que tinha formação em português era só eu. A dona da escola veio, você não quer, não sei o quê. Eu falei, que legal, vamos lá, ensinar português, você me dá. Beleza. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer, a gente vai numa livraria, selecionar o material didático. Beleza, fomos lá para o Martins Fontes, na Avenida Paulista, pertinho da Torre de Babel, inclusive. E aí eu tomei um choque, porque as prateleiras de inglês eram assim gigantescas, pegava uma parede inteira. O espanhol, a essa altura, também já tinha ali suas belas coleções, o alemão, que eu já conhecia, coleções didáticas do alemão e tal. E eu olhei para o português e tinha um negocinho assim com 5 livros, aproximadamente. Isso era tudo que existia, né? A gente está falando de mais de 10 anos, né? Que hoje a gente tem uma produção que cresce, inclusive dentro das próprias universidades, vários livros financiados por CNPq e outras bolsas disponíveis. Mas naquele momento eu levei um choque, pensei assim, mas gente, a gente está no Brasil, vai ensinar português para estrangeiros e não tem material. E aí a gente foi numa próxima livraria e não tinha, porque assim, se não tem na Martins Fontes, né? Não vai ter em outra, na minha opinião, porque eles são muito fortes em livros didáticos ali, né? E então esse foi o primeiro choque. Então, assim, beleza, então vou ter que aprender muito mais. Sorte que eu já vinha do alemão, né? E já dava aula e tal. Sobre didatização de materiais autênticos, vou ter que fazer muita coisa do zero, porque eram alunos executivos. E tirando o livro da Suzana, não tinha outras coisas possíveis, assim, né? Pensando que já eram alunos que estavam num contexto de imersão e uma série de coisas, e que existem temáticas, né, que são mais atuais, assim, tipo redes sociais, que naquela época já estavam ali bem incipientes, já tinha LinkedIn e uma série de coisas que eu tinha que abordar com aquele público. Então, esse foi o primeiro susto, né? E aí, então, depois. Quando a gente olha, por exemplo, lá na minha dissertação, desculpa ficar citando o tempo todo, é que foi justo em materiais didáticos e várias coisas que a gente falou aqui. Tem um artigo que está dentro de um livro inteiro sobre materiais didáticos de PLE, que é do Leandro Diniz, vocês devem conhecer, e da Ana Cecília Bison, e da Scaramucci, enfim, todo esse pessoal que já pensa material didático de PLA, no caso, há muitos anos, e eles faziam ali um quadro, você deve conhecer esse artigo, Fernando, onde eles colocavam todas as coleções de português, que é um grande clássico esse artigo, né? E quais eram as principais faltas que eles identificavam ali. E atenção, a Ana Cecília era já autora de livro didático naquele momento, então ela também estava se colocando
A Crítica. Hoje ela e Leandro Diniz são autores de uma coleção específica para falantes do espanhol chamada Mano a Mano e uma ótima coleção de plaques chamada Vamos Juntos, que é multinível, plurilíngue, super complexo ali a operacionalização que eles fizeram. Inclusive a Luema, que estava aqui na mesa passada, escreveu uma das unidades de um dos livros, enfim. Busquem aí as referências, né, que é coisa demais para colocar e falar ao mesmo tempo. É, e lá eles citavam assim que os livros de português tinham algumas faltas bem marcadas. Por exemplo, coleções específicas para falantes de espanhol. E aí hoje a gente já tem o Mano a Mano, o Brasil Intercultural, que é uma coleção mais antiga que já está na sua reedição ali pela Casa do Brasil, e a de Leise Mendes, que também é outra, né, pessoa muito conhecida no português como língua adicional, participa da formação da coordenação desses livros e tal. Outra coisa que eles citavam era pouco trabalho com as 4 habilidades, que tinha muita leitura, pouca compreensão auditiva e uma série de coisas que hoje também a gente já vê que cresce nos materiais mais novos e existe uma preocupação maior com isso, e também o sequenciamento das atividades, parece que tinham muitas atividades misturadas, assim, do mais difícil para o mais fácil, e uma série de coisas que esbarravam em questões metodológicas ali. Então, eu acho que a nossa produção ela é crescente, tem muitos livros novos de muita qualidade, o samba também. Estou falando dos títulos mais novos, porque os mais antigos eu acho que todo mundo já conhece. Já como é que é? Já usou? O que o Fernando falou? Já já está despedaçando e tudo isso, né? Mas acho que são títulos que possivelmente vocês já conhecem, talvez o Vemos Juntos menos, porque ele é específico de plaque, mas vale muito a pena para olhar como referência e voltando àquela resposta que eu dei sobre metodologia e como eles se situam, o que é língua para cada um desses livros. É um exercício muito interessante de se fazer, porque vocês vão perceber que eles têm posturas bastante diferentes, inclusive politicamente, né? Que ideologia linguística esse livro carrega. E é muito legal. E acho que a gente tem algumas lacunas que ainda precisam ser preenchidas, por exemplo, português para negócios, a gente tem pouquíssimas coleções. Acho que coleção mesmo a gente não tem, né? A gente tem um livro aqui, outro ali, não sei. Eu acho que coleção, assim, com todos os níveis, não existe. A gente tem um monte de oportunidade, e justamente por isso que a gente também criou aqui a nossa plataforma, que é um bebezinho, nasceu no dia 8 de março, e é a Portuguese for You, onde a gente coloca, né, a opção de você poder ver aulas de português para viagem, português para negócios, português para o amor. A gente fez essa classificação que a ciência não explica, mas a gente sabe que essa demanda existe, né? Alguém falou ali de um casal que se desentendia. Foi você, não foi, Fernando? Exatamente. Então, assim, aprender o português do ponto de vista da cultura pode salvar casais binacionais, não é? Que podem aí ter um monte de confusão comunicativa por lacunas de conhecimento linguístico-cultural, digamos assim. Então, a gente tem um monte de divisão lá dentro que a gente entende que seria muito útil, que são lacunas. Claro que tem o geral também, né? O português geral, mas eu sempre brinco com as pessoas que não existe geral, existe só específico. O geral é uma idealização que a gente desenha ali para tentar fazer um material que atenda a necessidades XYZ. E sem também é um projeto independente, depois eu deixo o link aqui para vocês, mas sem essa coisa que às vezes existe no mercado editorial, que são temas proibidos, porque o livro, de repente, não vai vender no mercado XYZ ou para público XYZ, porque tem ali temáticas que são complicadas, os ismos e uma série de coisas que algumas coleções evitam porque vão vender menos. A gente não está muito preocupado com isso, na verdade. A gente está preocupado em atender demandas que existem. Os alunos querem discutir racismo, querem discutir feminismo, querem discutir desigualdade social, injustiça social e uma série de coisas que no mundo maravilhoso de muitos livros didáticos inexistem. E aí entra naquela coisa da visão de cultura enquanto conflito. Os conflitos estão aí, eles fazem parte da sociedade e isso precisa ser discutido. Na minha visão, nas aulas de PLE que se propõem a promover um letramento crítico desses estudantes, né? Então, convido vocês a conhecerem, mas acho que existe, então, um monte de oportunidades, inclusive para quem quer produzir material didático, porque tem muita coisa sendo feita, mas tem muita coisa a ser feita ainda também. Queria acrescentar só uma coisa com a qual você vai concordar, e o Fernando também, que é o seguinte: a fotocópia.
A fotocópia mata a produção de materiais. Como eu falei, o Panorama custou um apartamento de 2 quartos em São Paulo. Então, se as pessoas começam a fazer fotocópia de qualquer livro, de matemática, de geografia, de química, qualquer coisa pirata, acaba, como a Daniele falou, já não querem muitas vezes as editoras fazer os materiais porque acham que o mercado é pequeno, que dirá quando tem a questão da fotocópia. Então, fotocópia é crime, e é crime de fato. Então, eu só queria deixar esse alerta também. Nós entramos recentemente num grande cliente, a Torre de Babel, por quê? Porque a empresa anterior dava aula de português com fotocópia. E essa empresa considerou esse fato nada ético. E aí abriram a porta para a gente. Então, não pensem também que as empresas não estão de olho nisso, né? Empresa séria não aceita a fotocópia. Então, só para a gente também valorizar quem produz material, né, Daniela? Sem dúvida, eu acho que dá um montão de trabalho, é super custoso. A gente está 1 ano e meio, por exemplo, na plataforma produzindo esses materiais e muita gente fala assim: ah, mas não vai ter PDF para baixar, não sei o quê. A gente diz: não, não vai ter PDF, porque daqui uns dias todas as lições que a gente levou 1 ano e meio para fazer está sendo distribuída, pirateada por aí e a gente tem que ter o nosso trabalho valorizado. Fora que, assim, estar no ambiente ali de plataforma, no nosso caso, também permite o monitoramento do desempenho dos alunos, a gente entrega o que os alunos acertaram, erraram, para o professor conseguir replanejar com essa consciência, enfim, a entrega do nosso produto está atrelada a que isso seja 100% digital, mas sem dúvida a nossa decisão de tornar esse material apenas e tão somente plataforma tem a ver com a questão de pirataria que é muito forte no meio dos materiais didáticos. Então, a gente já nasce digital, não só para evitar pirataria, mas também para situar o PLE em 2025. Essa é uma das coisas que a gente diz, assim, né? Que muitos dos materiais que a gente tem são PDFs digitalizados, mas que não permitem interação nenhuma e uma série de coisas que não serve para o estilo de aluno que chega, por exemplo, para mim. Os altos executivos, não sei o quê, você sabe disso, são pessoas que têm pouco tempo, querem aprender rápido, querem poder fazer a lição de casa sem ter que escrever, mas pelo celular e uma série de coisas que a gente contemplou dentro dessa plataforma por conta disso. Então, situar mesmo em 2025, eu acho que é bem importante, sabe? E quando a gente pensa naquele texto do Leandro, né, se ele fosse reatualizar, talvez, Fernando, uma das grandes demandas que ele colocaria ali é a ausência de plataformas para os professores poderem dar as aulas digitalmente, né? Muito bem. Gente, com essas falas, e vocês veem, produção de material didático pode entrar aí na parte de formação e pode entrar na área aí como professor de PLE também, né? De desenvolver materiais, aí também pode ser uma área de atuação aí de quem está seguindo aí essa carreira. Infelizmente, a gente precisa finalizar aqui essa nossa mesa, né? Eu quero concluir aí essa nossa mesa dizendo que a formação de professores de PLE deve ser vista como um processo contínuo e dinâmico, algo que a gente, né, que tanto Suzana quanto Daniele trouxeram aqui, né, que exige uma adaptação às novas tendências do ensino de línguas, do perfil, das necessidades dos nossos alunos, e com o devido suporte, né, seja da instituição, né, e o compromisso com o aprendizado contínuo, os professores podem superar esses desafios e contribuir para a expansão e a consolidação do ensino de PLE. E a gente tem aqui duas grandes representantes dessa área de PLE que consolidaram, consolidam e estão sempre consolidando aí essa nossa área. Então, com essa conclusão aqui, eu quero encerrar mais uma vez agradecendo a participação da Suzana, participação da Daniele, também mais uma vez agradecer o pessoal da CUT por ter topado essa ideia desse simpósio e a gente vê quanta gente participando aí, né? Isso significa que tem muita gente interessada. E lembrando, para quem quiser se formar, temos a especialização aqui da CUT, né? Que é uma especialização
em PLE. Ó, a Dani já deixou a dica aí, ó, empreendedorismo no PLE, aí, ó, é uma disciplina, um curso que a gente pode ter. A gente já teve várias ideias de cursos aí. Então, a gente vai para o nosso intervalo de almoço, tá, pessoal? Lembrando que às 14 horas e 30 minutos a gente volta com a terceira mesa do dia, né? Intitulada Novas Abordagens Metodológicas no Ensino de PLE. Eu brinco que é a mesa das Camilas, porque são duas Camilas professoras que vão participar aí, né, que vão falar. Qualquer dúvida, né, entre em contato e a gente parte agora, então, para o nosso descanso aí e voltamos às 14 horas e 30 minutos. Isso. Suzana, Dani, obrigado pela participação e a gente vai se falando, tá? Tchau, tchau, pessoal.